Agora a gente muda de assunto. Eu já estou aqui com várias plantas para apresentar para vocês. Muitas vezes o que pode ser um perigo na casa de vocês, gente. A gente nem imagina que muitas vezes a gente pode estar trazendo uma planta para dentro de casa que pode oferecer risco para os animais, para as crianças, principalmente. Eu estou recebendo, podem vir para cá, fiquem à vontade, bom dia. A Rosângela Simão Bianchini, que é bióloga do Instituto de Botânica, e também a doutora Keila Fachin Guedes, que é médica clínica geral, ela é coordenadora também do pronto-socorro do Hospital Sepaco. Bem-vindas, viu, meninas? Obrigada. Tá aí uma questão bem interessante que muitas vezes a gente não para pensar. As plantas são lindas, elas são ornamentais, têm toda a sua função, o seu papel. E muitas vezes a gente não para analisar que tipo de planta que a gente está levando para dentro da nossa casa, né? E, claro, assim como as plantas, muita gente gosta de ter os animais em casa, muitas crianças. E aí são os nossos bichinhos curiosos que muitas vezes acabam se metendo em enrascadas, né? De ter contato com essas plantas e ter aí alguns efeitos colaterais que a planta pode causar na nossa vida. Eu queria saber da Rosângela, antes de mais nada, quais são as plantas que podem causar, por exemplo, coceiras na pele, urticárias? Esses são esses os sintomas mais comuns que elas podem causar? Sim, são plantas que quando você manuseia, elas podem soltar ou pequenos pelinhos, ou então óleos essenciais. Um exemplo de óleo essencial é a aroeira. Nós temos aqui uma aroeira, essa aroeira mansa. Algumas pessoas têm alergia à aroeira, mas não é tão grave como a aroeira brava. Eu nem trouxe aqui, porque qualquer um de nós pode ter essa alergia. São óleos essenciais. Você não precisa tocar. Só de passar por baixo, você só de passar por perto dela. Coçar. Gente, ela é brava mesmo, tá explicado o nome, né? Então, mas essas plantas são difíceis da gente encontrar? Não. É o contrário do que nós pensamos. Qualquer jardim, nos arvoredos, nos parques, nós temos a aroeira. A aroeira mansa, ela é bem cultivada por conta dos frutinhos. Os frutinhos não são tóxicos, são usados como condimento, que é chamado de pimenta rosa. Pimenta rosa da aroeira. Pimenta rosa da aroeira. Sim. Mas nem todo mundo pode ficar embaixo de uma aroeira. Então tem algumas pessoas que são mais predispostas a esse tipo de alergia. Sim. E outras pessoas que têm mais tolerância. É isso, doutora? Tá, então cuidado com a aroeira brava principalmente, tá bom? Agora, no caso, a pessoa tendo contato com a aroeira, sendo sensível ao princípio ativo dela, a gente pode dizer assim, esses óleos essenciais. São os óleos essenciais. Que tipo de cuidado que essa pessoa tem que ter no momento da crise, depois que teve o contato, doutora? Bom, a primeira coisa ia ser, lógico, você saber que você tem, né? E ficar longe. É a primeira coisa que a gente precisa. Depois que você já teve o contato, é importante não tentar fazer nada sozinho. Tá certo? Essas plantas que têm látex, que têm mais contato, lavar. Sempre lavar. Lavar com água corrente. Não é para passar sabão, não é para passar óleo, não é para passar álcool, não é para passar nada. Sim. Lava e procura ajuda médica. Nada de tentar uma solução caseira para as coisas. Sempre procurar ajuda do médico. Mas no caso se a pessoa é leiga com relação às plantas, de repente ela foi fazer uma caminhada, foi fazer uma trilha, teve contato com essa planta, está tendo algum tipo de crise severa e não tem essa noção, não conhece as plantas. Existe algum outro tipo de cuidado que essa pessoa tem que ter, por exemplo, se estiver numa mata, além de lavar com água, se não tiver noção de que planta foi essa que causou o mal? É o que eu disse, para você fazer alguma coisa sozinha é muito complicado, não é? É a água, leva a planta para o médico, para o pronto-socorro. Você tem sempre que levar, óbvio que o médico não é um botânico, mas a gente estuda e tem alguma noção e a gente tem como telefonar para o Ceatox e dizer que planta que foi, porque as plantas são diferentes entre si, então eu não posso te dizer o que você vai fazer de maneira geral, porque elas são muito diferentes entre si, eu não posso te dar dica de fazer uma coisa com várias plantas diferentes. Cada uma tem que ter um cuidado específico. Exatamente. Um cuidado especial, se você sabe que a planta tem o que nós chamamos látex ou leite, que é aquele exudado, ou branco, às tipo vezes a coroa de Cristo, quando a gente quebra ela. Nós temos a coroa de Cristo para mostrar, nós podemos mostrar como essa é uma das mais perigosas em termos de acidente. É aquela que a gente quebra ela, tem que dar uma dosinha de fazer isso. Quando eu era criança eu fazia muito, olha que coisa terrível, criança triste. Então, o que eu ia falar, tomar cuidado para não manusear, não quebrar com a mão. Então, um conselho que dá dó de interessante então por que nós não colocamos luva quando vai mexer no jardim, vai apanhar. Então eu vou pegar a luva, a gente tem uma tesoura, tá? Agora, nós podemos ver
Você pôs a mão, não teve problema nenhum, pode pôr a mão, não aperta, sim. Agora você não pôs a mão, você vai cortar ela por algum motivo. Olha o que acontece. Então você vê dos dois lados quanto leite. Ou às vezes você arrebenta a folha, né? E isso aqui pode espirrar nos olhos. Porque criança é curiosa mesmo, eu fazia isso, eu sei como é que é. Eu tinha a coroa de Cristo em volta da minha casa inteira. A coroa de Cristo, ela é bem usada mesmo para fazer uma cerca viva, para evitar que animais ou pessoas não autorizadas adentrem na casa. Pular um muro, né? E realmente é uma arma segura, porque isso aqui, na pele, eu tô de luva, mas eu não vou falar para você encostar. Tá. Queima. Agora, o pior é nos olhos. Cega. É mesmo? Cega. Essa cega, tem uma outra bem conhecida, nossa, e fora os espinhos também, né? Que ela também é uma arma natural, né? A coroa de Cristo tem o espinho, já fala, fica longe. Tá? É verdade. Então ela já tem algo para dizer, fica longe. Ela toda tem perigosa. Essa cor, ela é linda, mas é uma cor chamativa, né? Afasta daqui. Você ia falar da outra? A Veloz. A Veloz, ela é uma irmã da coroa de Cristo. Tá. Elas são do mesmo gênero que a eufórbia. Essa é a Veloz, ela não tem espinhos e ela é pior que a coroa de Cristo. Vamos deixar a folhinha da coroa de Cristo. Mas ela é menos comum, então, que a coroa de Cristo? Não tanto. Não, essa daqui eu peguei no jardim da minha vizinha. Olha só! Tá? Vizinha tá armada. A vizinha tá armada, ela não sabe, talvez... É uma árvore, ela é grande, essa árvore, ela não dá folhas, você vê, quer dizer, folhas tem, mas são pequenas. Pequenininhas, então, né? Então você olha, parece um esqueletinho, ela é bonita e a mesma coisa. E ela tem mais látex ainda? Não só mais látex, e o látex dela é muito mais perigoso que o da coroa de Cristo. Porque é mais concentrado? Mais concentrado, tem mais substâncias químicas. Tá. Agora, me conta, doutora Keila, no caso do látex, tive contato com ele, que tipo de reação ou alergia que a minha pele pode ter? Tome cuidado. Ela pode dar uma vermelhidão, com ardor local, dor em queimação, muita coceira. Algumas podem dar até bolhas que duram até alguns dias. É mesmo? O que eu queria dizer, assim, a gente está muito preocupado com criança, né? No Brasil, a gente tem que preocupar muito com o jardineiro, né? Profissional, sim, porque como essas também. plantas são muito comuns... Claro. Quantos jardineiros você viu usando luva? E muitas vezes sabe que tem algum certo risco, mas vai naquela negligência muitas vezes. Olha só, vem um visitante junto com as plantas hoje. Foi por mesmo. Estúdio. Resolveu que vai polinizar alguma. E aí, me conta o que a gente tem que fazer, então, você já disse os sintomas, quais seriam, então, os primeiros socorros nesse caso, com látex, no contato com látex? Sempre mesma coisa. Tentar eliminar da pele. Essas que, os contatos de pele, graças a Deus, são menos graves do que os ingeridos. Não é? Sempre água corrente, então? Sempre lavar, água corrente. Sem sabonete, sem nada. Não friccionar, não passar sabão e vai ficar vermelho, vai coçar, talvez crie bolhas, não estourar as bolhas, óbvio. E procurar ajuda médica, talvez a gente passe alguma coisa tópica, local, talvez se for uma reação alérgica muito importante, algum antihistamínico via oral, ou às vezes até tomar cuidado com pomada antialérgica, quer dizer, a automedicação que muitas vezes é comum, ninguém sabe direito que né? tem dentro da pomada que tem em casa, muito menos a data de validade. Cuidado com tudo. Que outras plantas que são muito comuns e a gente tem que tomar cuidado? Essa aqui é a azaleia? A azaleia. A azaleia é perigosa? A azaleia venenosa. Gente, nós temos um jardim de azaleias aqui no 8º andar. Em São Paulo, a cidade de São Paulo... Lotada de azaleias. E a foi eleita flor de São Paulo. Flor de São Paulo é a azaleia. Mas, e aí, que cuidado a gente tem que ter com ela? O que ela pode causar? Quantas pessoas você vê comendo a flor? Não, ninguém come uma flor de azaleia. Ela é tóxica. A flor, ela pode levar à morte dependendo da quantidade. É mesmo? O que acontece, a maioria das plantas que são tóxicas quando se come, porque nós estávamos falando de contato. O contato você não tem como evitar. Mas colocar na boca, ou é um gatinho, então acontece de um gatinho comer uma dessas plantas e morre. Tá. Às vezes não dá uma tempo. florzinha é suficiente para matar um gatinho, por exemplo? Não, precisa se comer uma quantidade boa. Tá. Uma florzinha, nada. Mas ela é palatável, ela é gostosa? Então, o gatinho se comer uma pode querer mais? A maioria é que elas são ruins. Então é bom, né? Então, tem uma das histórias aqui que nós temos, é a Comigo Ninguém Pode. Olha o nome. Já disse tudo. Com o nome Comigo Ninguém Pode... A gente não chega nem perto da Comigo Ninguém Pode. Eu até acho que hoje em dia quase ninguém tem essa Comigo Ninguém Pode em casa. Essa é a verdadeira. Tá. Ela tem nas folhas, são pequenos cristais
que são como se fossem agulhas, mas agulhas com as duas pontas afinadas. Aí, amigas ou as parentes da Comigo Ninguém Pode, nós temos a jiboia, todo mundo tem em casa, a costela de Adão, que vários jardins Por que têm. que essas são perigosas? O que que elas têm? É da mesma família, tem cristais de oxalato de cálcio, são pequenos cristais. Os cristais dessa daqui são forma de agulha, agulha de duas pontas. Os dessas daqui são cristais que são uma estrela, imagina como se fosse um diamante, mas cada pontinha um cristalzinho que vai... Isso aqui é muito perigoso. O lírio da paz, olha aqui, o copo de leite, o cigônio, são plantas que, quando se coloca na boca, você já sente aquilo apertar, arder, mas já foi feito o estrago. Então, ontem eu falei para o meu colega que eu estava atrás de uma folha de Comigo Ninguém Pode, ele me disse... Eu, quando era criança, mordi, ele não engoliu. Ele falou que ele sentia como se tivesse muitas agulhas na boca e começou a espumar. Que horror! E eu falei, e foi? Foi no médico e... Conseguiu reverter? Conseguiu, não morreu. Tá aí até hoje para me contar a história. Doutora Keila, conta então pra gente, no caso de ingestão dessas plantas, qual é o cuidado? Então, a Comigo Ninguém Pode, ela não é tão incomum assim. Infelizmente, porque tem uma crendice que tira mal olhado. Tinha na minha porta, tem na porta da minha avó. Tem. E ela é uma das intoxicações mais comuns que a gente tem. Ela realmente queima muito a boca, dá edema, incha a língua e tal, mas tem crianças que chegam a engolir. A maioria são crianças pequenas, porque a diferença de que tipo de planta em que idade também é importante. E ela é muito bonita. E as crianças pequenas de 0 a 6 anos, geralmente, são as que comem as flores e pegam as coisas bonitas. É aquela fase oral, né, que tudo tem que ir pra boca, então é uma fase muito importante pra gente prestar atenção. Machuca tudo até esôfago e estômago. E aí, o que se faz? Não é? Vomita? Não, porque se ela desceu machucando e a criança levantar, ela vai machucar 2 vezes. Você não pode provocar vômito de maneira nenhuma. São plantas que a gente usa outras maneiras para tentar diminuir a absorção, tentar diminuir a lesão, mas não se deve provocar vômito, porque senão você vai machucar a mucosa 2 vezes na entrada e na saída. Entendi. Tira da boca, né? Óbvio. Tira o excesso, que de repente sobrou alguma coisa na boca, e corre pro médico. De preferência, sabendo qual é a planta que a criança ingeriu. Sempre leva a planta levando um exemplar junto. Isso. Tá certo. Quem conhece a taioba, a taioba é desse grupo. Se come taioba, corta fino, né, como uma couve. Como couve-manteiga. Mas cozinha, nesse cozimento se acaba com os cristais. Só que apareceu já casos de gente que não cozinhou o suficiente. De pessoas que não cozinham o suficiente. E acontece isso, uma intoxicação, que a pessoa não para de respirar, né? Isso pode levar à asfixia. Asfixia. Na dúvida, eu fico com a couve. Legal. Agora, a gente não comentou sobre essa bonitinha aqui da frente. Espirradeira, é isso? O que ela pode causar? É a flor também que pode causar o mal? A espirradeira tem látex também. 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 É a mesma coisa então da coroa algo de parecido, Cristo. Só que a coroa de Cristo tem alguns princípios ativos. É diferente da espirradeira. A espirradeira, ela ataca o coração. Entendi. O látex dela não é tão visível, é bem menor. Tá brilhando, mas também ali, dá pra tá ver. brilhando, é pouco. Agora, a bico de papagaio também é uma que a gente usa muito, inclusive estamos chegando na fase do ano que a gente usa mais ainda, né? Os enfeites de Natal, as pessoas costumam colocar eles dentro de casa, muitas vezes em vasinhos. O que ele pode causar na gente? Intoxicação. Também? É parente também aqui da coroa de Cristo, o bico de papagaio. Também tem com látex, também, muito látex. É mais pele, né? Contato de pele muito ruim para a boca. Agora, esse látex na boca, se de repente a pessoa acabar ingerindo, uma criança que achou, ai que bonitinho, leitinho, vai lá, coloca esse látex na boca. Além dos males que causam para a pele, é só irritação local? Exatamente. Isso não pode causar morte? Depende, você pode ter uma alergia, ter um edema de glote, levar uma asfixia, a ingestão sempre é muito mais complicada, mas é como ela disse, elas não são palatáveis, não é? Elas são bonitas, mas não são palatáveis. As mais perigosas são as que têm, por exemplo, a mamona é uma planta muito mais perigosa, ela pode mais levar à morte do que são
plantas que têm toxinas mais do que o látex. O Essa látex é uma bem pouco menos conhecida, né? preocupante. Pelo mal que ela Exatamente. pode fazer. A mamona é uma mais famosa, a gente pode dizer assim, e a gente encontra facilmente em terrenos abandonados, né? E o que ela pode causar, caso a gente chegue a ter contato com ela, Quem ingerindo? nunca brincou com a mamona? Quem nunca brincou, né? Quem nunca brigou? Ela tem o óleo na semente principalmente, é óleo de rícinos, Tá. tá? Aqui a semente, ela é brilhante, Que é bonita, isso é um problema. muito tóxico, nem dá para comentar tantas coisas, porque esse pode matar. Tá. E não tem antídoto. Mas essa se pegar na mão não tem problema, né? É claro que não é comer uma. Não. Ela pode pegar na mão. Essa daqui é por conta desses pequenos espinhos. Mas não é uma. Teria que comer um punhadinho. Um punhadinho, né? Mas ela dá distúrbio hidroeletrolítico grave, pode levar a convulsão, levar a coma. É mesmo? É uma planta muito perigosa. Qual seria a quantidade para um adulto, por exemplo, ou para uma criança? Um punhado dessa Um semente? pouquinho mais que isso. É melhor não pouquinho testar. mais que isso? Melhor não testar. Depende uma muito. só, talvez a pessoa já sinta Depende mal. da pessoa. Pra matar, tem que ser um pouquinho mais. E ela chega a ser gostosinha para a pessoa querer comer mais que uma? Não, mas Não? às vezes você ingere sem mastigar, né? E depende muito da sua sensibilidade, do peso, da idade, da quantidade que a pessoa ingere, mas é uma planta extremamente perigosa. Tá. E se tiver contato, se tiver suspeita de ingesta, é importante que se leve rápido, porque para a gente fazer... Essa é uma planta que não tem aquele efeito de machucar o esôfago, de machucar a mucosa. Então, é uma planta que a gente pode fazer o esvaziamento gástrico para diminuir a absorção da toxina. Tá. Então, isso é importante que se faça rápido. Quanto A gente antes, tem né? até 2 horas para fazer uma lavagem gástrica e uma desintoxicação. Tá. Agora, só faltou a gente falar da hortênsia. Qual é o perigo na hortênsia? A hortênsia é menos perigosa, mas como a folha dela é mais macia, então animais podem comer. Também tem toxinas e já seria mais náuseas, enjoo, não tem casos de morte. Tá. Mas ela está aqui porque quase todo quintal tem uma hortênsia. Ai, elas são lindas. Agora eu acho que é importante a gente falar do copo de leite e do lírio da paz. Sim. Só o nome já não era para ser, né? Copo de leite. Copo de leite. O que nós temos dentro do leite, do copo de leite? O pólen, que é também tóxico. Tá. Muitas vezes a pessoa faz um arranjo na mesa com lírio da paz ou com um copo de leite e o pólen pode cair no alimento. E como nós já vimos, essas plantas são tóxicas, a pessoa que comer pode sofrer asfixia. Então, evitar colocar o lírio e o lírio da paz e o copo de leite num arranjo de Numa ceia, mesa de jantar, uma mesa de por jantar, por exemplo. Para que uma mãe fique atenta a um possível sinal de intoxicação numa criança, por exemplo. De repente a criança fez a ingestão da planta, está longe dela e que tipo de sintoma que essa mãe deve perceber no momento em que a criança está sofrendo um processo de intoxicação? Os primeiros e os mais comuns são os processos locais de edema de lábio, edema de língua. Algumas plantas fazem inchaço, no caso. isso, Sim. uma salivação às vezes muito intensa e náuseas e vômitos. Graças a Deus a maioria delas tem essa sensação de mal-estar, náuseas e vômitos, depois mais para frente diarreia. Tá. Não é? Qual que é a mais perigosa, você acha? Qual que eu acho que é a mais perigosa? Bom, vocês falaram da mamona, né? Que acho que é a top aí, né? No caso. E também a Comigo Ninguém Pode, é isso ou não? É a que tem na sua casa. A mais perigosa é a que está perto de você. É claro. Então, antes Claro, boa resposta. de pensar a parte técnica toda, Excelente. que isso é minha obrigação, a obrigação da mãe ou das outras pessoas, é manter isso alto ou longe e orientar, e ensinar, e prestar atenção, para a gente ver a planta mordida. Claro, claro. E também, claro, ensinar as crianças a admirarem as plantas desde Exatamente. pequena, né? Com certeza, legal. É isso mesmo que você falou, a mais perigosa é que está perto de você. Exatamente. Gostei dessa resposta, sensacional. Então, cuidado com as plantas, vamos cuidar delas, deixá-las sempre bonitas, sempre embelezando o nosso ambiente, mas, claro, sem oferecer riscos a gente, nem a nossa família, né? Deixa eu agradecer a Rosângela Simão Bianchini, que é bióloga do Instituto de Botânica, e também a doutora Keila Faquin Guedes, que é médica clínica geral e coordenadora do pronto-socorro do Hospital CEPACO. Meninas, obrigada, viu, pela presença de vocês. Você, pelo convite. Muito esclarecedor o nosso Obrigada. papo. Obrigada, viu? Até a próxima. Até. Ai, elas são lindas mesmo, né, gente? Não dá pra gente não ter.